carreata reuniu centenas de carros e ocupou as 6 faixas do eixo monumental. Os manifestantes seguiam um pequeno trio elétrico e passaram também pela esplanada dos ministérios. No caminho, mostravam bandeiras do Brasil e faziam buzinaço a favor do presidente Jair Bolsonaro e também pelo relaxamento do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Ao saber da carreata, o presidente, que estava visitando o filho Eduardo Bolsonaro, decidiu no fim da manhã vir direto para o quartel-general do Exército no setor militar urbano, onde um outro grupo também estava reunido em apoio a ele, Bolsonaro, exatamente na data em que se comemora o Dia do Exército. A presença do presidente causou alvoroço. Centenas de pessoas se espremeram para conseguir chegar perto dele. Algumas pessoas estavam sem máscara e era possível encontrar idosos no meio do tumulto. Além das bandeiras do Brasil, faixas pediam intervenção militar, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A todo momento, era possível ouvir gritos de apoio ao presidente. Também foram registradas manifestações em outras cidades do país. Em São Paulo, o protesto foi em forma de carreata, a maioria sem máscaras e desrespeitando as orientações dos órgãos de saúde para evitar aglomerações. Assim como em Santos, no litoral paulista. No Recife, a cena se repetiu. Entre os manifestantes havia idosos considerados grupo de risco. Bom, como vocês puderam perceber então no vídeo, ontem, 19 de abril, no domingo, teve mais uma manifestação pró-Bolsonaro em defesa do presidente Bolsonaro. Então, assim, o vídeo mostra algumas capitais, algumas cidades importantes do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas tivemos, assim, cidades também do interior, aonde houve também essa manifestação pró-Bolsonaro. E nessa manifestação tem, assim, além de continuar, né, o que já foi feito em outras manifestações, como o fechamento do Congresso, como alguns às vezes até colocam cartaz assim que a volta da ditadura militar, uns colocam a questão do AI-5, mas uma coisa assim que pegou muito também nessa manifestação é o Fora Maia, o Fora Rodrigo Maia, né? Houve assim, inclusive, até palavras de ordem contra o presidente da Câmara Federal. Isso porque a narrativa, né, que foi passada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro de que o Rodrigo Maia estaria então articulando, né, um golpe, né, que ele até chamou de golpe, junto com o STF, junto até com o Dória, para poder derrubar ele, né? Isso daí acabou pegando e então o Bolsonaro acabou entrando assim como se fosse uma vítima, né? Uma vítima dessa história toda que está acontecendo no nosso país. Gente, a gente precisa assim prestar muita atenção em tudo isso, porque eu vejo o seguinte: algumas pessoas, né, até de esquerda ou algo assim que pega, né, uma moda que pega, por exemplo, nas redes sociais, de chacota, de vídeos que eu já cansei de ver, né, a esse respeito, que chama todo esse grupo, né, de apoiadores que foram para as ruas de gado, e aí outros tem uma série de nomes aí que é dado para esse grupo de pessoas que vão para as ruas em defesa do Bolsonaro, principalmente nesse momento agora difícil que nós estamos vivendo, que é da pandemia, né, do coronavírus. Olha, eu faço uma leitura da seguinte maneira: cada vez mais eu vou percebendo que as redes sociais têm uma força muito grande, têm tido uma força muito grande quando foi durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, disso já sabemos, né? Todos vocês já sabem, e continua essa força. E é como se, tipo assim, as redes sociais ainda está assim num comando em que ela acaba assim passando uma narrativa diferente de tudo que, por exemplo, que nós, né, como assim no meu canal e muitos canais de esquerda percebem, ou tem inclusive, né, nós temos feito as nossas análises e tudo mais. A percepção é outra de toda essa gente que está aí. O Bolsonaro, ele é colocado como vítima, o que muita gente se engana. Ele é uma verdadeira vítima de toda essa história que está acontecendo no nosso país. Tudo que nós podemos perceber do Bolsonaro como que ele vem
destruindo o país, que ele vem assim toda a sua política econômica, com tudo que já sabemos em relação ao Bolsonaro, suas atitudes, o seu discurso, os seus atos criminosos que ele tem praticado, mas essa população, esse povo aí que apoia o Bolsonaro, eles não percebem nada disso não. Eles percebem que o Bolsonaro está sendo perseguido, ele está sendo perseguido, e essa narrativa ela é muito bem fundamentada. E quando eu estou falando das redes sociais, porque a extrema-direita ainda tem domínio nas redes sociais. Se vocês perceberem, quiser fazer um teste, pode pegar qualquer canalzinho aí, um canal que eu diga assim, um canal até pequeno, da extrema-direita, vocês vão perceber a quantidade de inscritos que tem lá e a quantidade de visualizações que tem. Você pegar um canalzinho assim igual o meu, ele nunca consegue, né? Ele tem uma maior dificuldade do mundo, lá alguma vez cresce alguma coisa, mas um canalzinho igual o meu Deus do céu. Mas vamos pegar um exemplo 247, que é um canal de esquerda. É um canal assim que a TV, né, 247, que já tem está tendo um trabalho brilhante, né, e tudo mais, mas ainda não conseguiu alavancar, chegar assim um nível, por exemplo, da extrema direita, né? É esse grupo que vem com essa narrativa, inclusive, de que o comunismo está tomando conta do nosso país, ou o comunismo está querendo tomar conta do nosso país. O que estão querendo fazer com o Bolsonaro é porque sem esse grupo de comunistas, né? Qualquer um de nós, inclusive nós viramos assim, comunista assim do extremo mesmo, porque comunistas assim mais ou menos ainda, né? Rede Globo é comunista, o Dória virou comunista, aí você tem uma série de outros comunistas que tem por aí. É incrível tudo isso que está acontecendo com o nosso país. Mas enquanto isso, né? Essa gente, né? Que toda essa população que foi ontem apoiando, né? O Bolsonaro, foram para as ruas, rompendo a barreira da morte, enfrentando, né? A morte, dá para dizer assim. Porque com tudo que nós estamos tendo aí, por exemplo, não vi ninguém da esquerda até agora articulando nenhuma movimentação igual essa, né? Não há essa mesma. Tudo porque para poder obedecer, né? O ficar em casa, né? A questão do isolamento social, que nesse momento é importante porque é muito sério a situação que nós estamos vivendo no nosso país. Mas aí, essa gente foi, entendeu? Enfrentando tudo isso. E isso significa, nós temos que dar importância para isso, porque a capacidade dessa gente é muito grande de fazer qualquer coisa pelo Bolsonaro. Bolsonaro ele ainda continua sendo esse mito na cabeça dessa gente. E aí ele vai se tornando uma vítima, ele vai se tornando como se fosse um coitado, né? Ainda aquela história do esfaqueamento dele ainda continua, né? Então, isso é o que eu queria passar hoje para vocês, assim, até enquanto reflexão sobre toda essa situação que nós estamos vivendo no nosso país. Obrigado, peço que se inscrevam, dê o joinha se gostar, se não gostar também. Até uma próxima vez. Obrigado por hoje e tenham um bom início de semana.